livre para você. Bom dia, deputado Zé Milton. Obrigado pelo convite e pela parceria aqui como presidente, agora novo presidente da Comissão da Pesca. Acho que a gente tem que aproximar a Assembleia Legislativa das demandas da pesca aqui de Santa Catarina, que são muitas e são históricas e que se repetem ano após ano sem soluções, né? Queria cumprimentar o deputado Marquito, que fez esse convite também. Eu confesso que fiquei analisando bastante se viria nessa reunião após o governo do Estado ter entrado na Justiça, pois a gente tentou o diálogo com o governo federal inúmeras vezes, deputado Marquito. Inclusive eu passei os ofícios para o deputado Marquito, e desde novembro a gente pede informações ao Ministério da Pesca e ao Ministério do Meio Ambiente, oficiais por parte do Ministério, e não são respondidas ao governo do Estado de Santa Catarina. O Ivo bem sabe, como presidente da Federação dos Pescadores, a maneira desrespeitosa que os pescadores e que as entidades, o Marcos também, estão sendo tratadas por parte do governo federal, não só as de Santa Catarina, agora também as do Rio Grande do Sul, que recentemente passaram por uma enchente. Historicamente, a gente cobra que o que é pescado lá no Rio Grande do Sul não seja descontado da pesca de Santa Catarina, porque a proibição da pesca industrial pela primeira vez na história foi pelo governo federal em 2023, causou enormes prejuízos para Santa Catarina, mas a justificativa do governo federal é que não podia, inclusive com a proposta do Sérgio Winkler, não podia aumentar esse LBA. Então eu não sei se essa proposta vai ter algum êxito, porque ou eles mentiram lá atrás que não podia aumentar isso, ou se eles fizerem agora, eles vão estar, não sei nem que palavra usar, mas é algo, o Ivo sabe bem do que eu estou falando. Nós fizemos inúmeras reuniões com o Ministério da Pesca. O Ministério da Pesca criou um grupo de trabalho especificamente para isso, o deputado Marquito, o grupo de trabalho da Tainha, no ano passado. Então foram diversas reuniões com as entidades da pesca catarinense e até de outros estados. Aí, tudo que a gente está falando aqui, a gente já falou diversas vezes naquela reunião, nas reuniões inclusive gravadas. As 1.200 toneladas solicitadas pelo Emanuel Ilhado foi defendida pelo governo de Santa Catarina em todas as reuniões. A proposta que o sindicato apresentou, que foi publicada pelo governo federal, o governo de Santa Catarina apoiou. A proposta da Associação de Arrasto de Praia, pelo NEI, também por todas as entidades do arrasto de praia que foram contrárias a ter cotas, até porque a gente não tem nenhum dado novo que justifique ter uma cota agora para o arrasto de praia que nunca precisou, a não ser que o Ministério traga agora algum dado novo que demonstre a necessidade de ter agora uma cota para a pesca de praia, pois até então não havia, segundo o próprio Ministério, pois sempre publicou sem ter essa cota para a praia, necessidade de colocar isso. E a gente está vendo que a avaliação de estoque está aumentando o número ali da avaliação de estoque. Então a gente não vê um fato novo. Ou eles foram irresponsáveis nos anos anteriores e devem ser responsabilizados por isso, ou algo diferente agora, que a gente não sabe o que é, qual é o dado novo que trouxe, que tem essa necessidade agora de colocar uma cota para pesca de praia. Então a gente não sabe, porque o governo federal não responde. Nós mandamos um ofício em novembro, mandamos um ofício em dezembro, em janeiro, fevereiro, tivemos diversas reuniões, reuniões inclusive com o próprio ministro, que o senador Espiridião a mim nos convocou para ir lá conversar com o ministro, inclusive o deputado Emerson, que agora é secretário do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, representou a comissão aqui dos deputados que já tinha feito uma moção de repúdio ao Ministério da Pesca e ao Ministério do Meio Ambiente antes de publicar a portaria. Então eu acho que é importante salientar isso, e esse diálogo já ocorreu antes da publicação da portaria, inclusive com o próprio ministro. Na reunião com o próprio ministro da Pesca, o Ivo estava presente, ele colocou que não tinha publicado a portaria ainda, não tinha poder para não colocar cota para pesca de arrasto de praia para o estado de Santa Catarina. Então, a gente ficou pensando, como que o ministro vai assinar a portaria na semana que vem? Não tem condição
de não colocar uma cota que nunca teve e não teve nenhum fato novo que agora sobreviesse, que demonstrasse essa necessidade de ter uma cota para pesca de arrasto de praia, e o principal, que ficou bem claro naquela reunião, é só para o estado de Santa Catarina, só para os pescadores de Santa Catarina. Mas eu acho importante essa vinda aqui, principalmente, para a gente ver se tem essas respostas que são negligenciadas ao governo de Santa Catarina agora nessa reunião. Eu acho que isso é de suma importância, a gente poder ter algumas respostas, porque nem a nota oficial a gente tem acesso. Em 2023, quando a gente estava brigando para que não fosse proibido totalmente, o governo federal proibisse totalmente o cerco traineiro de Santa Catarina, o que causou enormes prejuízos, o governo federal falou que a pesca no Rio Grande do Sul de 7 mil toneladas dentro da Lagoa dos Patos, aproximadamente, que é o que a planilha do governo federal diz, 7 mil toneladas dentro da Lagoa dos Patos, o principal berçário da tainha no Brasil, segundo os cientistas. Eles disseram, não, a pesca de cerco traineiro em Santa Catarina vai ter que ser proibida por causa desse número de 7 mil toneladas dentro da Lagoa dos Patos. E o que o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente fez para controlar a pesca de 7 mil toneladas dentro da Lagoa dos Patos naquele ano? Nada. Se pôde pescar livremente, novamente, naquele ano. Então, para ver a lógica que é feita isso, não tem lógica, na verdade. A gente não consegue enxergar que não seja uma lógica política. Eu até aprendi com o deputado Marquito, acho que foi terça-feira que a gente estava no seminário do meio ambiente, ele colocou algo que eu aprendi com ele agora, racismo ambiental. É exatamente isso que o governo federal está fazendo com Santa Catarina, porque a tainha, quando passar pelo limite geográfico de Santa Catarina, ela pode ser pescada à vontade pelos pescadores do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, o que é a tainha? A tainha não conhece o limite geográfico, ela não sabe o que é Santa Catarina. Mas se por exemplo, a cota desse ano de 1.100 toneladas já tivesse sido batida aqui em Santa Catarina, que no ano passado a gente sabe que a estimativa foi 1.700 toneladas, o pescador catarinense vai ficar de braço cruzado. Mas se ele cruzar a fronteira do estado ali e do Paraná, ele pode pescar à vontade. Seria isso, o deputado Marquito, um racismo ambiental? Porque eu não conheço esse termo, aprendi com o senhor na terça-feira agora, na abertura do seminário do meio ambiente. Olha, os conceitos são um problema, né? Precisa ser bem aplicado, né? A gente pode conversar depois, mas não é bem assim, não. Mas o que evidencia, porque valer só para o pescador catarinense essa cota para a modalidade de arrasto de praia. E ainda tem outra questão, essas 7 mil toneladas dentro da Lagoa dos Patos é mais do que o Ministério da Pesca distribuiu esse ano para todas as modalidades. Então, olha o que a gente está falando. Eu recebi essas planilhas do Rio Grande do Sul através da CGU, da Controladoria Geral da União. Eu tive que ir à Controladoria Geral da União para conseguir as planilhas do Rio Grande do Sul, que dão essas 7 mil toneladas, se fizer a soma, porque o Ministério da Pesca disse que essas planilhas originais do Rio Grande do Sul, elas teriam que ser sigilosas. Então eu tive que ir para a Controladoria Geral da União para conseguir essas planilhas originais. Numa reunião lá, eu não sei se o Igor ou o Marcos estavam presentes também lá no Ministério da Pesca, um representante do Fórum da Lagoa dos Patos, presente na reunião, disse que se o Ministério cumprisse a determinação da CGU de liberar as planilhas do Rio Grande do Sul, podia ter morte. Essa reunião está gravada. É muito sério essas coisas que acontecem nas reuniões com o Ministério da Pesca e com o Ministério do Meio Ambiente. Inclusive a Controladoria Geral da União tem acesso a essas questões, a essas planilhas. Então, se lá dentro do Rio Grande do Sul se pescou, segundo os dados do governo federal, aproximadamente 7 mil toneladas num determinado ano, no outro ano o Ministério da Pesca proíbe a pesca de cerco traineiro de Santa Catarina e deixa liberado para eles pescar outros 7 mil toneladas no outro ano dentro do Rio Grande do Sul, o que não é nem próximo das 1.100 toneladas colocadas para pesca no mar artesanal de Santa Catarina. Isso não seria um racismo ambiental? Não? Não? Então por que o Estado tem privilégios com relação à questão ambiental? Porque não tem lógica ambiental.
Eu acho que isso o senhor tem outras explicações, assim, o conceito de racismo ambiental. As comunidades que moram no Peral, que moram na beira de um rio, elas sofrem primeiro as consequências desses eventos climáticos extremos e dessas ações. Agora, o que o senhor está tentando dizer é que existe pela avaliação do senhor, existe uma injustiça acontecendo, tá? Essa injustiça, ela pode ser uma injustiça, pode ser chamada. Agora, o racismo ambiental é um outro conceito. A gente pode conversar sobre isso. Tá, vamos passar essa... Eu estou bem disposto. Eu gostei que o senhor acompanhou minha fala ali e está acompanhando. Sim. Então aprendi esse conceito e eu achei que encaixava nessa questão aqui, porque realmente uma injustiça ambiental, no mínimo, acontece claramente, né? E com Santa Catarina. E por que com Santa Catarina só? Por que lá na portaria a pesca artesanal de praia, nossa, protegida por lei estadual, deputado Zé Milton, patrimônio cultural dos catarinenses, historicamente feita sem nunca ter nenhum indício de extinção da tainha, basta ver os números. O presidente Ivo, o presidente Ivo já diversas vezes trouxe os números, mas eu vou fazer, se eu puder fazer algumas perguntas, porque eu não consegui, através de ofício, e inclusive por isso, uma das principais razões que o governo do estado entrou no Supremo Tribunal Federal, por determinação do governador Jorginho Melo, por considerar essa portaria discriminatória com Santa Catarina, com os pescadores catarinenses, e arbitrária, que é o nosso conceito também, e é o que está na petição, junto ao Supremo Tribunal Federal, e o ministro disse que não poderia rever aquela portaria antes de assinar. Eu também fico pensando como que o ministro não poderia rever, se era a ministra do Meio Ambiente que comandava essa questão, ou se era o presidente Lula que não deixava rever a portaria antes mesmo dela ser assinada. E esses dados não chegaram para nós até agora. Então, por isso que a gente judicializou, pediu os dados através da Justiça. A Controladoria Geral da União tem atuado junto conosco para a gente conseguir acesso a esses dados do Rio Grande do Sul, que aconteceu como eu coloquei agora, que precisou a Controladoria tirar o sigilo das planilhas do Rio Grande do Sul, que o Ministério da Pesca ainda teve dificuldade de fornecer para a gente ter aqui. Mas eu quero fazer uma pergunta. Já que colocaram agora, ao meu ver, eu falei isso na reunião, né? Uma cota de 2.300 toneladas, não para o mar do Rio Grande do Sul, para a Lagoa dos Patos, que segundo o próprio Ministério, e para as planilhas, pescava algo próximo de 7.000 toneladas, e no outro ano pôde pescar 5, 6.000 toneladas, eu não sei porque eu ainda não recebia as planilhas totais ali, soma total, eu não fiz a soma total, peguei o número do Ministério da próxima de 5.000 toneladas, mas é algo realmente que preocupa bastante. Mas quanto o Rio Grande do Sul já está pescando? Janeiro, fevereiro, março, eles já estão pescando dentro da Lagoa dos Patos. Eles têm uma cota de 2.000 toneladas, 2.300 toneladas. Eu queria fazer uma pergunta que até agora não me responderam. Já que eles têm cota, aqui nós temos cota em tempo real, pelo sistema do Ministério da Pesca, Pesca Brasil, e pelo Sistaim. Lá no Rio Grande do Sul, já que colocaram agora na portaria, essa é a primeira pergunta. 2.300 toneladas lá e já estão pescando lá, está em ovada, está de diversos tamanhos, dentro da lagoa, o principal berçário da tainha no Brasil. Quanto já foi pescado em janeiro, fevereiro, em março, dentro da Lagoa dos Patos? Quanto falta da cota do Rio Grande do Sul? Só para se tu puder responder essa pergunta, a gente vai poder começar a ter um diálogo que eu acho importante, mas que a gente teve que judicializar. O ministro, antes de colocar a questão de ter colocado que não havia mais espaço para diálogo, ele não teria poder para reverter a portaria que ele ia assinar na semana seguinte. Se já tem esse número, o Ministério da Pesca e do Meio Ambiente, que lá a safra já está acontecendo, e a gente sabe que lá é preenchido manual, aqui é preenchido por sistema, e segundo a própria portaria, diferente lá do Rio Grande do Sul, da portaria daqui que regula lá a pesca dentro da Lagoa dos Patos, a planilha tem que ser entregue só depois da safra. Então eu queria entender se tem alguma lógica, ou só foi para inglês ver essa cota para o Rio Grande do Sul. Queria começar com essa pergunta para a gente começar a ter um diálogo justo, pelo menos, e coerente.
Temos mais perguntas? Sim. Então, eu tenho outras perguntas a fazer? Sim. Tá. Tem a questão do quanto que falta para o Rio Grande do Sul. Por que não fechou os números também da portaria? É uma outra dúvida que eu tenho. Porque somando a todas as modalidades não chega no total que se pode ser pescado. Essa é uma dúvida que eu tenho também, fazendo a soma ali, por que não se chegou naquele total somando todas as modalidades. Então, outra questão do Rio Grande do Sul é se não poderia também ter a mesma sistemática que acontece com os pescadores aqui de Santa Catarina, acontecer isso. O governador Jorginho Melo criou a Secretaria de Agricultura e Pesca, deputado Zé Milton, justamente para elevar e cuidar do pescador catarinense, que antes era uma gerência dentro da agricultura que não tinha essa atuação tão forte do ponto de vista político. A gente está aqui, como o deputado Marquito falou, do ponto de vista político, porque jurídico, o governo do Estado já entrou no Supremo Tribunal Federal. Acredito, eu tenho convicção, se a decisão do Supremo Tribunal Federal não for política e for jurídica, essa portaria é inconstitucional, eu não tenho dúvida disso, porque botar limitações para uma pescaria só num estado é algo absurdo, arbitrário e que não faz sentido algum. E aproveitando já que o meio ambiente está aqui, com relação, eu tive no Sindic semana passada, eles colocaram pescadores, armadores, colocando que tem as proibições de diversas espécies aqui em Santa Catarina, não só da tainha, acontecem há muito tempo, sem uma revisão, e 20% do que os pescadores, armadores, às vezes saem para pescar, são dessas espécies que são consideradas em extinção numa pescaria, mas eles têm que jogar tudo fora, com tanta gente passando fome, eles têm que jogar esse peixe fora porque não tem nenhum outro instrumento, até então aqui no Brasil, que utilize para esse pescado não ter que ser jogado fora de espécies que a gente sabe que não estão mais em extinção, porque faz muito tempo que já estão proibidas e não são revistas. Mas do ponto de vista do governo do Estado, eu acho que a reabertura do diálogo é importante mesmo, o governo do Estado já tendo judicializado essa questão, mas eu acho que um pouco tardia e um pouco desrespeitosa, tanto com o governo do Estado como com todos os pescadores, pois reabriu o diálogo depois de publicar a portaria. A gente tendo ido lá com os pescadores, com as entidades representativas, diversas reuniões que inclusive estão gravadas. Tudo que eu estou falando aqui está gravado nas reuniões. Então eu acho que é desrespeitoso, isso só nesse momento, depois da judicialização, mas eu acho nobre também o diálogo acontecer em algum momento, já que nos momentos anteriores isso não foi possível. Obrigado, senhor.